Bom dia, com a paz do Senhor, meus queridos irmãos, pastor Cabulão, nesta manhã de terça-feira, vamos estar fazendo nosso devocional. Quero tomar por base para o nosso devocional nesta manhã a carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 6, e verso 20, que diz: Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aqui, quando o apóstolo Paulo escreveu estas palavras, ele estava lembrando aos cristãos uma verdade poderosa. Nós não pertencemos mais a nós mesmos. Fomos comprados por um alto preço, o sangue precioso de Jesus derramado na cruz. O mundo ensina que somos donos da nossa própria vida e que podemos fazer o que quisermos, mas a palavra de Deus nos mostra que ao aceitarmos a Cristo, passamos a ser propriedade do Senhor. Isso não é uma prisão, mas uma grande bênção, por pertencemos àquele que nos ama perfeitamente. Aqui, quando o apóstolo Paulo escreve, porque fostes comprado por bom preço, nós aprendemos o quê? Que nós somos propriedade de Cristo. E nós somos sim livre do pecado, não livre para fazermos o que nós quisermos. Igual algumas pessoas acham, falam, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quero, sem compromisso com a palavra de Deus, sem compromisso com a liderança da igreja. Nós vemos muitas pessoas acharem que a liberdade em Cristo denota nós podermos fazermos o que nós bem quisermos, e não é bem assim. Porque sim, nós somos livres do pecado, mas nós fomos comprados por um bom preço. Qual preço foi esse? O sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Então, se nós fomos comprados, isso quer dizer que nós pertencemos a alguém. E se nós pertencemos a alguém, nós temos a liberdade que essa pessoa nos dá, nos determina. E a liberdade que ela nos deu é a liberdade de estar em Cristo. Então, nós somos livres do pecado, pertencemos a Jesus Cristo. Outra coisa, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Paulo aqui nos exorta a glorificar a Deus no corpo e no espírito. Isso significa que nossas atitudes, palavras, pensamentos e escolha devem refletir a presença de Cristo em nós, o modo como tratamos as pessoas, como cuidamos do nosso corpo, o que assistimos, ouvimos, falamos, deve honrar a Deus. Os irmãos entendem e conseguem compreender que essa liberdade que Cristo nos dá, não nos dá a liberdade de nós vivermos da maneira que nós bem entendemos. Nós temos que cuidar do nosso corpo, nós temos que cuidar do nosso espírito, devemos viver uma vida de santidade diante de Deus. Por quê? Porque o preço pago por nossa redenção foi alto demais para vivermos de qualquer maneira. Jesus entregou sua própria vida para nos salvar. Quando compreendemos esse amor, nosso desejo passa a ser viver para agradá-lo. Então, hoje, pergunte a si mesmo: minhas atitudes têm glorificado a Deus? Minha vida tem mostrado que pertenço a Cristo? Que possamos viver diariamente com gratidão, lembrando que fomos comprados pelo sangue do Cordeiro e que tudo que somos pertence ao Senhor. Amém? Que Deus possa nos dar
uma semana de paz, uma semana abençoada em Cristo Jesus, que possamos viver a liberdade que Cristo nos deu. E qual liberdade é essa? Liberdade de estar na sua presença, livre das algemas do pecado, livre da corrupção, livre das astutas ciladas que este mundo tem imposta sobre as pessoas, achando que nós podemos ser livres, livre para fazer o que nós bem quisermos. E não é isto. Quando nós aceitamos a Cristo e fomos comprados por Cristo, logo nós pertencemos a Ele. Logo, se nós pertencemos a Cristo, nós devemos fazer o que lhe agrada. Que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando aos nossos corações e possamos viver uma vida íntegra para o nosso Senhor. Fique com esta palavra, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, possa vos alcançar nesta manhã. Amém.